Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sempre faço vídeo de maquiagem aqui, de produtos, coisa e tal, mas hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vim trazer o vídeo de uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito conhecida, que é o Salmo 23. É uma palavra que muita gente deixa a sua Bíblia aberta na frente, que outras pessoas têm quadros em casa, mas entre a gente conhecer e a gente meditar existe uma diferença muito grande. Quando a gente medita na palavra, ela se torna viva na nossa vida. E eu quero meditar com vocês nesse salmo, que é um salmo muito tremendo. Começa falando no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O pastor no Antigo Testamento, ele era associado à liderança, proteção e provisão. E o salmista começa falando, o Senhor é o verbo no tempo presente. Não é o verbo no tempo passado, não é o verbo no tempo futuro. E ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o Senhor é a minha liderança, o Senhor é minha provisão e o Senhor é quem me dá proteção. E tudo isso no tempo presente, porque muita gente baseia a sua vida naquilo que viveu no passado ou naquilo que pretende viver no futuro. Mas para o Senhor ser o meu pastor e nada me faltar, Ele precisa ser o meu pastor em todo o tempo. Ele precisa ser o meu pastor nesse momento, ele precisa ser o meu pastor nesse segundo, ele precisa ser o meu pastor daqui uma hora, daqui um dia, daqui um ano, no presente. E ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente coloca Deus como a nossa liderança, como a nossa provisão e como a nossa proteção, nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a parte material, não vai nos faltar a liderança, não vai nos faltar a proteção das nossas vidas. E ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma. Sendo o Senhor o nosso pastor, Ele nos fará repousar em pastos verdejantes. A ovelha, ela se alimentava em pastos. Mas você não vai só se alimentar, você vai repousar, você vai descansar. E ele fala, leva-me junto das águas de descanso. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E muitas vezes a gente é levado pela inquietação da nossa alma e está enfadado com muitas coisas, com muito trabalho, com muita preocupação, com muito desespero, com muito medo. E o Senhor está falando, se eu for o seu pastor, nada vai te faltar. E eu vou te levar a pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Existe um salmo que fala, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Quando temos o Senhor como nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma. Não importa a dor da nossa alma. Existem doenças que elas são emocionais. E existem tratamentos para isso, psicólogos, médicos, psiquiatras, e isso é muito bom porque isso também provém de Deus, mas o único que tem o poder de refrigerar e curar a nossa alma é Deus. E ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O Senhor é um Deus justo, a sua palavra é justa. E é o Senhor quem vai nos guiar a andar em justiça, mas não justiça segundo os nossos conceitos humanos. Porque a Bíblia fala que a justiça do homem perante Deus é trapo de imundícia. Jesus é a nossa justiça, Jesus é quem nos justifica. E Ele quer levar-nos a andar em justiça segundo a sua palavra. A justiça de Deus é uma loucura ao homem. Porque a Bíblia fala, se alguém te der a face, dá o outro lado. Se alguém pedir a tua capa, dá também a túnica. Se alguém
pedir para andar 1 milha, vai com ele 2. Então a justiça do Senhor, ela é totalmente diferente do conceito de justiça do homem. A justiça do homem é me dar, eu quero, é meu direito. Mas a justiça do Senhor, ela abre mão do seu direito por aquilo que o Senhor quer. Ela abre mão dos seus conceitos, ela abre mão da vingança para que a justiça do Senhor seja feita. E a justiça do Senhor não é matar, não é condenar, mas é salvar. Bem certo que nem todos serão salvos, mas o desejo de Deus é que sejam salvos. E ele continua falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia fala que a gente teria muitas tribulações no mundo, mas nós venceríamos para termos bom ânimo. E aqui ele vai falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O interessante é que ele não vai falar que a gente vai permanecer no vale da sombra da morte. Ele fala que a gente vai andar pelo vale da sombra e da morte. Vai existir momentos na nossa vida que a gente vai andar pelo vale da sombra e da morte. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o intuito de Deus, o projeto de Deus não era que Israel ficasse 40 anos no deserto. Era para Israel chegar na terra prometida muito antes do que chegou, aquela geração toda que morreu. O intuito de Deus é que eles andassem pelo deserto e chegassem na terra prometida. Mas eles só ficaram rodando pelo deserto por causa da murmuração, da idolatria, dos pecados. E aqui o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. E a gente voltando no versículo 1, a gente vê a pessoa que sabe que o Senhor está consigo e que ela não precisa temer a mal algum, não importa o que aconteça ao seu redor. Ela tem o Senhor como seu pastor. Porque quem não tem o Senhor como seu pastor, não tem descanso, não tem refrigério, não tem convicção de que o Senhor é o seu protetor. Então, se você tem o Senhor como o teu pastor em todo momento, você sabe que Ele vai te proteger. Não importa se 1000 caem ao teu lado e 10.000 caem à tua direita, tu não serás atingido. Mas para ter essa certeza, para ter essa fé, essa convicção firme de que nada vai te atingir e de que o vale da sombra e da morte é um lugar de passagem, você tem que ter o Senhor como seu pastor. Ele tem que liderar a sua vida, ele tem que ser o centro da sua provisão e ele tem que ser a sua proteção. E aí tem uma parte que chama muito a minha atenção, que diz: é o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas traduções falam: a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu até fui procurar. Bordão no hebraico é a palavra shebet. Eu não sei se essa pronúncia tá certa. Mas era usado o bordão para combater animais selvagens. E nesse sentido, esse instrumento era para proteção da ovelha. Aqui Deus está falando de correção. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado, ele era usado como apoio para orientar a ovelha para o caminho correto se ela estivesse no caminho errado. E muitas vezes a gente tem a correção de Deus como algo ruim. Mas aqui ele está falando: o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado, a tua correção. O combate do Senhor contra aquilo que é errado na minha vida. Ele me consola. E a gente entende que Deus é o único que tem o poder de nos corrigir e ao mesmo tempo nos consolar. A Bíblia fala em Apocalipse que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A gente vê que Deus é um pai, e todo pai e toda mãe que ama o seu filho, ele corrige o seu filho, mas não é para a morte,
É para que o seu filho não se perca. É para que o seu filho não se machuque. É para que o seu filho não seja condenado muitas vezes. O pai vê o filho colocando a mão na tomada e ele não vai olhar e passar a mão na cabeça e dizer tá tudo bem. Não, ele vai tirar o filho de lá. E assim é Deus com a gente. Ele nos corrige. Aqui, como fala o seu bordão, era para animais selvagens. E quantas vezes a gente é rebelde com Deus, questiona, como Jonas, era para ir para um lado, a gente vai para o outro. E Deus cria situações para nos corrigir, mas não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele quer a nossa salvação, mas ao mesmo tempo que Ele nos leva pelo vale, Ele nos permite passar pelo vale da sombra e da morte, e a sua correção está na nossa vida. Essa correção, ela tem o poder de nos consolar, e isso é muito tremendo. Ao mesmo tempo que a gente chora, o Espírito Santo nos consola. Ao mesmo tempo que a gente é moldado, Deus tem o poder de extrair da nossa vida um óleo de cura, de alegria, de consolo, a paz que excede todo entendimento quando a gente está sendo corrigido por Deus e a gente está passando pelo vale da sombra e da morte e sabe que o Senhor está conosco. A paz que excede todo entendimento, ela toma os nossos corações. Por isso que Ele fala, eu não temerei a mal algum. E aí Ele continua falando, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Então, se você teme ao Senhor, Deus vai fazer até com que os seus inimigos tenham paz contigo. Muitas vezes isso vai te levar a pedir perdão e a se humilhar quando talvez você mesmo foi o ofendido e não o ofensor. Mas a Bíblia fala, se lembra que algum irmão teu tem alguma coisa contra ti, fores ofertar, deixa a tua oferta, vai, reconcilia-te com ele. Aos olhos do mundo isso é inconcebível, isso é loucura, mas diante de Deus, os humilhados serão exaltados. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. A unção com óleo era uma honra para convidados em banquetes. Tanto que quando a mulher vai ungir Jesus, no banquete que ele estava e as pessoas ali ficam murmurando, o Senhor fala para quem o recepcionou, você não me ungiu, mas a Bíblia vai falar, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, Deus vai te dar honra na presença das pessoas que eram seus adversários, mas você tem que entender que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Às vezes a gente olha para a pessoa, para alguma situação e vê e acha que aquela pessoa é o nosso adversário, mas não é. Tem pessoas que Deus permite serem usadas para nos levar ao propósito que Ele quer. Quando a gente olha os irmãos de José, a gente pensa que perversidade, que atrocidade. Mas se a gente parar e observar, a gente vai ver que aquela atrocidade que Deus permitiu eles fazerem foi o caminho que levou José ao Egito para ser governador. Foi usado como instrumento de bênção. E talvez alguém na sua vida está sendo seu adversário, entre aspas, mas essa pessoa está sendo um instrumento para te levar para o caminho que Deus quer. Talvez é por causa da afronta dessa pessoa que você está buscando, é por causa da afronta dessa pessoa que você está orando, é por causa de uma aliança de casamento desfeita que você se aproximou do Senhor. E através disso, Deus vai ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar.
A adversidade vai se transformar em algo que vai trazer uma unção tão poderosa para a sua vida, que vai transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Deus é o único que tem o poder de fazer as maldições se transformarem em bênção. Aleluia! E ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade do Senhor, a bondade, a graça, a misericórdia, graça, favor imerecido vão te seguir. Mas tenha o Senhor como seu pastor e a certeza que Ele cuida de você em todos os aspectos, e até aquilo que parece ruim vai se transformar em bênção. Porque aquele que ama o Senhor, até as coisas ruins vão se transformar em bênção. Creia nisso, receba essa palavra, medite nessa palavra e que Deus possa te alimentar em nome de Jesus. Amém.